Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos continuar estudando Pedro, 1 Pedro. Esperar um pouquinho só para o intérprete em Libras chegar. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me miro por vistas, olho seu amor, seu grande amor. Boa noite. Deixa só a intérprete chegar. A gente vai reiniciar aqui continuar o nosso estudo de 1 Pedro. E hoje estaremos estudando 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o verso 12. Estou aqui aguardando Jailma entrar. Eu já ativei a solicitação para ela, que é a nossa intérprete. E aí vou aguardar ela responder a solicitação. Eu acho que ela não viu lá a solicitação. Vou fechar de novo e vou adicionar novamente. Vamos ver se agora ela responde. No Facebook tá funcionando sim, viu, Bárbara? Bárbara tá perguntando. No Facebook tá. Pelo que eu tô vendo, já tem 16 pessoas lá no Facebook. Já autorizei sua participação aqui, viu? Agora é só você ativar daí. Hoje nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o verso 12. Então você já vai pegando sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o verso 12. Jailma, envia novamente aí a solicitação para que eu possa... O Facebook não está? Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, ok. Estão dizendo que no Facebook já está lá, ok. Tá certo, é porque tem aqui 25 pessoas no Facebook, tem 15 aqui no Instagram e tem 4 aqui no YouTube. Faltando só Jailma aí para interpretar. Ah, é porque está havendo um problema no Facebook. Daqui eu não estou conseguindo perceber nada aqui. Para mim o Facebook está normal. O pessoal do Facebook aqui, me dá um retorno, por favor. Tem 22 aqui, 23 no Facebook. Ok, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o verso 12. Falta só nosso intérprete chegar para a gente iniciar o nosso estudo. Por enquanto a intérprete não está ativa, eu quero que você medite aqui nesse louvor que eu vou passar aqui. Espero que você escute daí, certo?
Não é porque tudo em mim vai ver. Essa paz que sinto em minha alma. É porque eu amo o Senhor. As circunstâncias, o seu amor, não me quero conquistar. Amém. Não há circunstâncias, o seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou. Não é porque este mundo sinto em mim. É porque eu amo ao meu Senhor. Não há circunstância, o seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou, não há circunstância, o seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou, livre não veremos seu futuro, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, ele de confiar. Circunstância, olha seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou, não há circunstância, olha seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou, glórias, aleluia. Aleluia, meu Senhor. Aleluia, glória. Aleluia, meu Senhor. Não há circunstância, olha o seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou, não há circunstância, olha o seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou, não há circunstância, olha o seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou, não há circunstância, olha o seu amor, não me quero conquistar. Alegre estou. Amém. Que coisa boa, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o amor do Senhor. Olhe para o Senhor e esteja alegre. Vamos orar para a gente iniciar nosso estudo? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, Deus maravilhoso. Não nos permita, Pai, olhar para as circunstâncias, porque elas nem sempre são tão favoráveis quanto nós imaginamos. Mas nós sabemos que Tu és a rocha inabalável, Pai, que nos ajuda a mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, entender que o Senhor está conosco, entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Pai, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos lembra que o Senhor é o nosso Deus, que cuida de nós, que nos salva, que nos redime, que nos livra, Pai, de todas as nossas angústias. Pai, nos faz encontrar a verdadeira paz no Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra, nos dá, Senhor Deus, a graça
e podermos ouvir essa mensagem, para ouvir essa palavra santa, maravilhosa, que venha confortar os nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje a gente vai continuar o nosso estudo de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do 8 até o verso 12. Eu vou desativar aqui os comentários. Ah, não tá me ouvindo, não? Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Voltou a ouvir? Ai, amém. Vamos lá, deixa eu desativar aqui os comentários. Ok, então vamos lá. Bem, 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 12, na realidade aqui é um estudo, irmãos, não é nem tanto uma mensagem, uma pregação, é um estudo para a gente poder compreender o texto bíblico. A gente tem feito isso nas quartas, quintas e sextas, e o objetivo realmente é você, junto comigo, fazer a leitura do texto bíblico, compreender o texto bíblico e aplicar esse texto ao teu coração. Então esse tem sido o nosso objetivo durante esse período aqui, certo? Nós já vimos que Pedro, ele nos colocou como peregrinos, nos colocou como aqueles que são chamados para testemunhar a respeito do nosso Pai Celestial e vivermos testemunhando a respeito do nosso Pai Celestial a partir do nosso testemunho, daquilo que nós vivenciamos como cristãos. Então, quando você vive uma vida cristã de santidade e testemunha atitudes virtuosas, atitudes corretas, atitudes com um valor eterno, você se torna semelhante ao seu Pai Celestial, porque fomos vocacionados e chamados por Deus a vivermos uma vida santa. E estamos peregrinando nessa terra em direção a Jerusalém Celestial. E no meio dessa peregrinação, nós iremos passar por sofrimentos, por dores, porque este mundo é um mundo caído, é um mundo que está imerso em uma condição de pecado. A terra geme, esperando a redenção, esperando os filhos de Deus se apresentarem em sua totalidade, esperando o Filho de Deus redimir toda a criação e convergir para ele todas as coisas. E nós, como peregrinos, ele sendo a primícia das novas criaturas, dos filhos de Deus, nós, irmãos de Cristo, estamos também como novas criaturas, apresentando ao mundo aquele reino que virá a partir das nossas vidas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Viver para a glória de Deus enquanto estamos aqui nesta terra. E, por este motivo, nós precisamos viver algumas dimensões da nossa vida cristã. E essas dimensões que nós vivemos da nossa vida cristã, elas são dimensões que nos fazem agir em algumas áreas da nossa vida, agir de maneira diferenciada, de maneira a louvar o nome de Deus. E ele nos apresentou a vida cristã exemplar no que diz respeito a estar sujeito às autoridades. Depois, ele nos apresenta no serviço, sendo servos do Senhor, estando como servos do Senhor, servindo a outras pessoas no nosso trabalho, na esfera em que nós estamos atuando de serviço para alguém. Depois ele apresenta a visão da feminilidade bíblica, conforme a vontade do Senhor. Depois ele apresenta a visão da masculinidade bíblica dentro do casamento, conforme a vontade do Senhor. E agora ele vai nos dar conselhos gerais sobre como então deve viver um servo de Deus de um modo geral. Nesse sentido, a palavra que ele inicia no verso 8 é finalmente, significando que agora ele dará uma conclusão do seu ensino e como se fosse uma condensação de tudo aquilo que ele falou anteriormente, mas agora com outras palavras. Então ele conclui dizendo, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Pedro aqui não está falando de unanimidade em termos de
todos terem sempre as mesmas opiniões. O cristianismo, ele não lida com uma unanimidade burra. O cristianismo, ele apenas lida com a ideia de que a fé, ela possui as suas bases, e essas bases precisam sim ser respeitadas, e nós, em suas bases, devemos ter a crença correta de que Deus está nos redimindo, e é somente pela graça, é por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Certo? Então isso é um detalhe importante. Gente, deixa eu só dar uma paradinha aqui, porque o meu celular, esse outro celular aqui está descarregando. Deixa eu só pegar o carregador aqui. Deixa eu resolver aqui, viu, gente? Isso acontece mesmo. É ao vivo. Vamos lá. Espero que não atrapalhe esse fio aqui passando na cara de vocês. Pronto. Vamos lá, vamos ver. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, vamos lá. Nós temos, então, a ideia aqui de Pedro não é pregar um tipo de que a igreja ela será um local de cópias, né, de clones, de pessoas exatamente iguais. Não, não é assim que funciona o cristianismo. Deus, ele nos fez únicos. Cada um de nós somos únicos. Temos uma única impressão digital, temos uma única íris, temos um único DNA. Nós somos únicos. Deus nos fez únicos. No entanto, em virtude de Deus nos fazer único, ele nos chamou à unidade. Então, o cristianismo, ele é a unidade na diversidade do chamado de Deus. Deus nos chamou para nos unirmos no evangelho. A unidade é a base do cristianismo. O cristianismo, ele veio para derrubar aquele muro que separou judeus e gentios e fez para si um único povo, de todas as línguas, raças, de todas as nações, todos os povos, mas não de todas as crenças. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixou claro. Jesus, ele não disse, eu sou um caminho, ele não disse, eu sou uma verdade, ele não disse, eu sou uma vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que nos leve a Deus que não seja Jesus Cristo. Certo? Então, quando Pedro nos chama a ter o mesmo modo de pensar, ele está se referindo a desenvolver a mesma mente de Cristo em nós. A mente da palavra, o entendimento bíblico daquilo que é básico, estando em unidade. Mas não somente em termos de ideias doutrinárias ou de doutrinas básicas, de pensamentos básicos, mas também no que diz respeito às vontades. A palavra de Deus nos deixa claro que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e, em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, os amores do homem são aquilo que fazem o coração humano apontar para aquelas vontades que o ser humano possui. É aquilo que a gente chama de afeições, afetos, desejos, vontades, motivações. Eu posso ter vários tipos de motivações, mas, no entanto, quando Pedro chama o povo de Deus a ter o mesmo modo de pensar, ele está se referindo a ter as mesmas vontades. Vontades que apontam para a glória de Deus, que apontam para a unidade do povo de Deus, que apontam para aquilo que nos leva em direção a viver uma vida para a glória de Deus. Então, irmãos, mesmo que Paulo, em outros momentos, também tenha dito que
Como lá em Filipenses capítulo 3, Paulo ele diz: alguns de vocês podem pensar de um modo um pouco diferente. Ele nos apresenta no capítulo 3 de que modo ele pode prosseguir para o alvo. Mas aí ele diz, olha, logo depois ele diz, alguns de vocês podem pensar de outra maneira quanto a isso. No entanto, Deus irá revelando a cada um, então viva conforme Deus te mostrou, conforme a fé que Deus está te revelando, conforme a compreensão bíblica que Deus tem dado a você. Não estou dizendo que existe mais de uma interpretação bíblica, certo? Entenda isso claramente, não estou dizendo isso. Só existe uma única interpretação das Escrituras, certo? A interpretação da verdade, a interpretação correta. No entanto, existem determinadas dimensões da nossa vida, áreas da nossa vida, que nós temos opiniões distintas. Não são as questões básicas da fé, entenda isso. Se eu acho que o único caminho é Jesus e você acha que existem outros caminhos, eu e você não estamos pensando igual, não temos unidade. Porque o que deve unir os homens é o evangelho, é a base da fé. No entanto, existem determinadas áreas da nossa vida que nós podemos discordar em alguns pontos. E essa discordância ela é natural e saudável. No entanto, todos nós devemos ter o mesmo desejo de estarmos unidos em Cristo. O mesmo desejo de nos amar em Cristo. O mesmo desejo. E aí, Pedro vai desenvolver os modos de pensar que devem estar equivalentes, que devem estar iguais, que devem ser o mesmo modo de pensar. E aqui ele diz, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. O que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa que tem compaixão, é uma pessoa que olha para o outro com um olhar amoroso, com um olhar paciente, com um olhar que deseja a mudança do outro, que espera pela mudança do outro e que suporta a fraqueza do outro. Então Pedro nos chama a sermos compassivos uns com os outros. Irmãos, isso é a base, a característica do cristianismo. É unir pessoas diferentes. No momento em que nós começamos a gerar preferências, aqui ele está falando para crente, certo, gente? Para crente. No momento que dentro da igreja eu começo a gerar preferência para um grupo de pessoas em detrimento a outro grupo, eu gosto desse grupo aqui, eu não gosto desse grupo. Eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Eu gosto dessa pessoa porque ela pensa igual a mim em questões secundárias. Mas eu não gosto dessa pessoa porque essa pessoa, ela me incomoda, sendo irmão em Cristo seu. Isso é sinal de que você não está alinhado com o mesmo modo de pensar cristão, com a mesma inclinação do coração que o Espírito Santo de Deus põe em nós. Então, quando eu olho para alguém de modo compassivo, aquela outra pessoa pode até ter características que me incomodam, comportamentos que me incomodam. Mas aqueles comportamentos daquela pessoa nem sempre são pecaminosos. São preferências que aquela pessoa tem que eu não tenho. E eu não posso, então, por ser irmão, por ser servo de Deus, irmão daquela outra pessoa, eu não posso, de modo algum, desprezar aquela pessoa, porque assim eu não estaria sendo compassivo com ela. Eu não estaria demonstrando compaixão para com aquela pessoa. Se aquela pessoa ela tem um pecado em sua vida, eu preciso ter paciência, misericórdia, amor, compaixão, para que ela possa ir sendo transformada pela graça de Deus, para ir se conformando à imagem de Cristo, assim como eu também tenho os meus defeitos e estou me conformando à imagem de Cristo. Então, irmãos, uma característica do convívio cristão é ser compassivos. Segundo, o terceiro ponto que ele dá é ser fraternalmente amigos, ou desenvolver a irmandade, desenvolver o sentimento de que você é meu irmão e eu sou o teu irmão em Cristo. Nós somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo valor para Deus. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Então eu devo desenvolver uma amizade profunda com os meus irmãos em Cristo. Eu acho muito estranho pessoas que têm amizade
e muita afinidade com pessoas secularizadas, com pessoas mundanas. Às vezes as pessoas têm mais amizade com os colegas da escola do que com as pessoas da própria igreja. Isso eu acho muito estranho, porque como é que eu posso estar sintonizado com quem não tem o mesmo pai que eu e eu não estou sintonizado com quem é minha família espiritual? Como é que eu posso ter uma sintonia profunda com pessoas que têm crenças diferentes de mim e eu não tenho nenhum tipo de comunhão profunda com alguém que nasceu do mesmo ventre eterno que eu? Nasceu da mesma fonte que eu, tem o mesmo DNA espiritual que eu. Como é que eu não posso ter nenhuma afinidade com alguém que tem o mesmo DNA espiritual que eu tenho? Esse é um forte sinal de que essa pessoa ela, ou não é cristã, por isso que ela tem afinidade com pessoas do mundo e não tem com pessoas da igreja, ou então ela é um crente muito fraco espiritualmente, porque ele não consegue encontrar afinidade com os irmãos da igreja, mas ele consegue encontrar afinidades com pessoas secularizadas, com pessoas mundanas, com pessoas que têm outras opiniões e outros pensamentos a respeito da vida. E nós precisamos ser cautelosos quanto a isso. Então nós precisamos ser fraternalmente amigos. Isso é o que o Espírito Santo de Deus desenvolve em nós. Outro ponto que o apóstolo Pedro traz para nós aqui é que nós precisamos ser misericordiosos. O que é alguém misericordioso? É alguém que não dá ao outro aquilo que ele acha que o outro merece. Misericórdia é uma característica de você dispensar bênção para quem você acredita que talvez não merecesse aquela bênção. É você ser misericordioso. É você não buscar a vingança, não buscar a discórdia, não buscar prejudicar o outro, mas você ser misericordioso. Outra característica é humilde, ou seja, considerar os outros superiores a mim. Não me exaltar diante dos outros, não me colocar acima dos outros, entendendo que Deus, ele julga a mim igualmente como julga a qualquer outro. Então a humildade é a característica que você tem de entender que você não é melhor do que ninguém. Então aqui ele finaliza a explicação das características do servo de Deus que vive neste mundo em comunidade. Aqui ele descreveu a vida comunitária. Agora ele vai descrever a vida desse peregrino de modo a conviver com quem é de fora. E como Pedro ele estava vivenciando um contexto aqui de perseguição, então Pedro ele começa no verso 9 dizendo o seguinte: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Aquelas pessoas elas estavam sofrendo perseguição. Então Pedro chama elas a não pagarem o mal com o mal. Não se permitirem não pagarem com a mesma moeda de maldade daqueles que fizeram contra eles, ou que estão perseguindo, ou que estão prejudicando a eles. O verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele não está desejoso pela vingança. Ele não quer pagar o mal com o mal. O Espírito Santo dentro de nós, ele nos diz que nós devemos fazer o contrário. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos nem ofensa com a ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Então, quando alguém me prejudica, eu não devo buscar a vingança. Eu devo desejar que aquela pessoa seja abençoada pelo Senhor. Eu preciso, quando sou prejudicado, reagir de maneira a abençoar a vida daquele que me fez o mal. Orar por aquele que me persegue.
tratar bem aquele que me maltrata, falar bem daquele que fofoca de mim, agir com justiça para aquele que age com injustiça comigo. Então eu devo, na realidade, responder com palavras de bênção. Mas por que isso? Ele dá razão. Pois para isto mesmo vocês foram chamados. Nós fomos chamados para abençoar as outras pessoas. Você está entendendo isso? Nós fomos chamados para sermos bênçãos. Se Deus te levantou, meu irmão, e te colocou naquele emprego que você está, Ele te chamou para estar ali, para ser bênção na vida das pessoas que estão ao teu redor. Se Deus te colocou naquela turma lá da tua escola, Deus fez isso para que você seja bênção na vida daquelas pessoas que estão ao teu redor. Nós fomos chamados para sermos bênçãos na igreja, no trabalho, na vizinhança, em todo lugar onde nós estamos. Nós fomos chamados para abençoar. E aqui ele diz que nós fomos chamados para ser bênçãos a fim de receberem a bênção por herança. Meus irmãos, nós estamos caminhando em direção à salvação eterna que nos garantirá bênçãos eternas na herança que iremos receber em Cristo Jesus. Nós somos tão ricos, tão ricos, tão ricos de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que deve transbordar de nós bênçãos para abençoar os outros. Você está entendendo isso? Espiritualmente, você tem tanto dinheiro espiritual, você tem tanta moeda espiritual, de bênçãos espirituais, que é natural que de você transpire bênçãos, que você possa ser um aroma suave de bênçãos para todos os que estiverem ao teu redor. Mas a palavra de Deus diz que nós somos aroma de bênção para os que amam ao Senhor, mas também somos um mau cheiro de morte para aqueles que se perdem. E nós incomodamos aqueles que se perdem em Cristo Jesus. E olhe que eu estou falando isso, a gente às vezes pensa só para fora da igreja. Dentro da igreja também é assim. Quem quer viver piedosamente, Paulo já havia dito, os que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Querer fazer a coisa certa te torna alvo de quem é errado. Querer fazer a coisa certa te torna alvo de quem não quer viver para a glória de Deus, sendo um crente fora da vontade de Deus, ou sendo um incrédulo que já está fora da vontade de Deus. Então, meu irmão, pensa isso. Nós fomos colocados numa posição que nós somos preenchidos de tal maneira com tantas bênçãos espirituais que deveria ser muito natural a reações de bênção para com aqueles que nos perseguem, reações de bênção para com aqueles que fofocam sobre nós, reações de bênçãos para aqueles que querem nos fazer o mal, e respostas de bênção para aqueles que querem nos denegrir. Essa é a posição. Por quê? Porque nós já estamos direcionados para receber uma grande herança. A fim de recebermos a grande herança que nós já estamos nomeados a receber, esta grande herança que virá no tempo vindouro. E aí Pedro, ele usa agora um texto lá do Salmo, capítulo 34. Ele cita do verso 12 ao 16. Só que eu vou fazer a citação de Pedro. Na citação de Pedro, ele já cita fazendo uma aplicação no início do verso. Quando ele diz assim: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Olha só que interessante. Você quer amar a sua vida? Não estou falando do amor à vida, aquele amor que não quer morrer. Certo? Porque Jesus disse que aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará.
Aqui eu não estou falando de amor à vida do mundo. Eu estou falando de amar a existência. Quer seja neste mundo, quer seja no mundo vindouro. O apóstolo Paulo, ele disse que para ele viver era Cristo, mas morrer era lucro. E ele disse, se a vida na carne trouxer proveito para a obra de Deus, eu prefiro ficar na carne. Mas, se eu tiver de partir, para mim será incomparavelmente melhor. Então, o espírito que deve existir no coração de uma pessoa, serva do Senhor, é amar a sua existência, estando nesta terra ou estando na eternidade. E aí ele diz, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, agora ele está se prendendo à dimensão terrena da coisa, ele dá algumas dicas interessantes. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Ponha força para conseguir a paz. Imponha-se para alcançar a paz entre as pessoas. E aí ele continua dizendo, por que isso acontece? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Aí a gente já pensa o quê? Ah, não, mas eu sou crente, eu sou justo. Mas nem sempre o crente pratica obras justas. Meus irmãos, o que ele está querendo dizer é que o homem que vive com uma mente compreendendo que ele está sob a supervisão do Deus eterno, o homem que sabe que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e que ele está olhando as nossas obras e que Deus se agrada de que nós vivamos uma obra santa e justa e que a gente se esforça para refrear a língua do mal, para evitar que os nossos lábios falem palavras enganosas, para nos afastar do mal e praticar o bem, para buscar a paz e se empenhar nela. O justo deseja isso. E quando o justo deseja isso e passa a viver isso, ele passa a viver isso, primeiro, porque o Senhor olha para ele. Segundo, porque o Senhor fez uma obra nele. E quando ele vivencia uma vida justa e correta, ele planta no Espírito. E ele colhe do Espírito. E o que ele colhe do Espírito são cada vez mais bênçãos. O homem que se esforça para viver uma vida justa, uma vida correta, não por esforço de autoconfiança, mas por confiar na graça de Deus, esse homem, ele planta em sua vida no lugar correto. E ele colhe bênçãos do Senhor. E essas bênçãos do Senhor alegram o seu coração, de modo a torná-lo ainda mais bênção para Deus. Quando você é perseguido e você abençoa quem te persegue, você é preenchido por uma paz fora do comum. E você é preenchido pela graça de Deus e você se sente feliz. Porque você está sendo perseguido, mesmo fazendo a coisa certa. Você se sente em paz. Você se sente alegre. Mesmo no meio da perseguição. Mesmo no meio das dificuldades. Mesmo no meio das injustiças. Irmãos, crentes venenosos. Crentes fofoqueiros. Os crentes que não refreiam a língua do mal. Eles vivem com perversidade. Eles vivem com fofoca. Eles vivem falando coisas enganosas. Eles vivem buscando prejudicar alguém. Denegrir a imagem de alguém. Crentes que vivem buscando vantagem em tudo. Essas pessoas que se dizem crentes, que talvez nem crentes sejam, elas não vivem vidas felizes. Elas não vivem vidas satisfeitas.
Não estou dizendo que elas não prosperam, elas podem até ser ricas. Elas podem até estar dando tudo bem na vida financeira dela. Mas elas, de fato, não são alegres. Elas, de fato, não são felizes. Elas não têm satisfação em seu coração. Elas são adoecidas espiritualmente. Elas não são bênçãos na vida dos outros. Elas acham que são, mas elas não são bênçãos na vida dos outros. Por isso, nós precisamos entender que aquele que quiser uma vida, amar a vida e ter dias felizes, faça o que é correto na presença do Senhor. Faça para o Senhor, porque o Senhor está repousando os seus olhos sobre os justos. E sobre os injustos, Ele está contra os injustos. Ele tira o seu rosto de olhar os injustos. E essas pessoas passam a pagar pelas suas injustiças. E aí eu quero só ler essa parte final e amanhã eu vou voltar nela, só para vocês entenderem o contexto, certo? Ele diz assim, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Esse é o sentido real de uma vida cristã. De uma vida onde eu estou ali para servir ao Senhor. E eu estou em um mundo perverso e mau. Onde eu tenho pessoas de fora da comunidade cristã que me perseguem, ou pessoas de dentro, mal intencionadas, que também fazem algo pecaminoso contra mim. Mas como é que eu devo fazer? Para com os de casa, eu devo ser compassivo, fraternalmente amigo, misericordioso, humilde. E para com os de fora, eu não posso pagar mal com mal, nem ofensa com ofensa, mas eu devo responder a todos com palavras de bênçãos. Devo ser bênção na vida daqueles que me fazem o mal. Isso é o chamado cristão. O que é que Jesus foi na vida dos que o crucificaram? Ele se tornou bênção na vida deles. Ele se tornou bênção na nossa vida. Quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos ainda perdidos em nossos pecados. Então, irmãos, a grande lição é que nós precisamos refletir a Cristo em todas as circunstâncias. Nós devemos ser canais de bênção, independente das circunstâncias, independente de quem estiver ao nosso lado, independente do que as pessoas fizerem contra nós. Nós fomos chamados para sermos bênçãos na vida de todas as pessoas sob as quais Deus nos colocou para influenciar. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E se você quiser viver uma vida feliz, viva para a glória de Deus. Mesmo em meio à perseguição, você saberá que está no caminho certo. Amém? Então Deus esteja nos abençoando. Eu quero aqui abrir para perguntas e respostas. Quem quiser, vou reativar os comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Quem quiser também dizer de onde está, quem está aqui nos visitando, né? Quem quiser dizer de onde você está falando, para a gente também mandar um alô para você aí, orar pela sua vida, fique à vontade. Temos aqui? Eita, Heloísa tá aí, né? Gritando, né? Ela tá feliz, olha aí, coisa, né? Amém. Maria, nossa irmã Maria, Deus abençoe. Temos aqui gente do Rio de Janeiro. Amém. Deus te abençoe.
Cláudio, acho que deve ser Cláudio, né? Temos Leila também, da Bahia, que coisa boa. Isabela de Campina Grande, olha só, Isabela de Campina Grande, quem diria, né? Juliana, Deus abençoe. Temos aqui Sérgio, Deus abençoe Sérgio. Dona Carmen, essa irmã Carmen está aqui também. Cida de Itaperuá, abraço aí para todos vocês aí. Rosa de Recife, Porto de Galinhas, olha só, Porto de Galinhas. Amém, Deus abençoe vocês também que estão aí nos acompanhando. Olha aí, Bahia, Recife, cada de lugar, né? Que coisa boa, que bênção. Pessoas aí nos acompanhando. Rio de Janeiro também, eu vi que teve gente aqui do Rio de Janeiro. Taperoá também. Dida também, Deus abençoe, Dida, tá assistindo, né? Deus te abençoe. Abraço para você. Mandar um beijo para Campina Grande, Isabela. Beijo para Campina Grande, para todos vocês aí de Campina Grande. Oração pelo tio Jobinho, irmão da minha mãe. Amém, Ruth. Vamos orar por ele. Temos também Ilha de Taparica, Bahia. Brenda Willis, olha aí, que legal. Deus abençoe. Quiosque do Elhão. Hambúrguer bom, viu? Quem quiser aí, ó. O hambúrguer do Elhão, Quiosque do Elhão. Então entra aí no perfil dele. Eu já comprei há 2 semanas já, não me arrependi. Isso aí não é jabá não, viu, gente? Tô tendo desconto com isso não, viu? Temos também Gilvan de Manaus. Amém, Deus abençoe. Tá falando aí, gente, de Manaus. Vitor Hugo, Deus abençoe sua vida, Vitor. Deus esteja cuidando de você. Vou experimentar, olha aí, Vitor. Já ganhei um cliente aí, Elião. Deus abençoe. Deixa eu me ver aqui. Tem alguém com alguma pergunta aí? Não sei se tem aí alguma pergunta do texto. Ore por minha família e todas as famílias do mundo. Amém, Joana. Deus abençoe. Vamos orar sim. Né? Pelo tio de Ruth, pela irmã que pediu aí, pela família dela. Deus esteja abençoando. Reginaldo, Deus abençoe, Reginaldo. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir ao Senhor que esteja nos guiando e nos orientando. Amém? Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia. Esteja nos abençoando, Senhor Deus, nos conduzindo, conduz a nossa nação, Pai. Esteja nos livrando, Senhor Deus, de tudo isso, Pai. Nos dando a graça de podermos voltar a congregar, estarmos juntos, Pai. Esteja abençoando cada pessoa que está nos visitando, Senhor Deus. Pelo tio de Ruth, por essa irmã que pediu por sua família, Senhor. Por nossa irmã Maria, que também pediu oração pela saúde dela. Que o Senhor esteja cuidando, Pai. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade repouse sobre cada um de nós, Pai. Que a tua misericórdia, Senhor Deus, alcance os nossos corações. Que o Senhor oriente as nossas vidas, Pai. Que a nossa mente encontre a verdadeira paz. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos faz, Pai, descansar no Senhor, encontrar paz no Senhor. E que nós possamos, Pai, neste período, aprendermos a valorizar o culto público, o convívio em igreja. Que nós possamos voltar mais fortes como igreja, Senhor. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Manuel e Nilda, do interior da Malvina. Amém. Deus abençoe, viu, gente? Até mais. Com graça de Deus. Tchau, Jailma. Tchau. Manda uma roxa aí para Heloísa. Certo. Darei.